A paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Mais uma vez, estamos reunidos com o objetivo de adorar ao Senhor. Louvo a Deus porque nosso Redentor vive e nós podemos ter esperança. Nós podemos crer que há um amanhã. As pessoas nos dias de hoje acreditam apenas naquilo que estão vendo. Não há esperança, não há expectativa. Talvez no fim do ano a pessoa faz uma programação: eu vou emagrecer, eu vou ficar rico, e aí pula a ondinha, coloca camiseta branca. Nossa esperança está além disso. Nós estamos agora no fechamento da nossa Semana Santa. Estivemos na sexta-feira pela manhã falando sobre todo o contexto da Páscoa, no sentido de Antigo Testamento. Hoje pela manhã falamos sobre a morte de Cristo e agora à noite nós vamos estar falando sobre a ressurreição do Senhor. Hoje pela manhã nós meditamos sobre a morte de Jesus. Quando pensamos em morte, sempre nos vem à mente algo inesperado, algo fortuito. Nunca ninguém está esperando a morte. Sempre nós achamos que tem um dia a mais, tem um momento a mais. Também em relação a esse fato, precisamos mudar as nossas mentes, porque a morte ela vem rapidamente. Ela acontece de uma forma muito rápida e as pessoas elas acabam se encontrando apenas no dia do enterro, apenas no dia do velório, e aí fica toda aquela tristeza porque não amou, porque não demonstrou o carinho, o afeto, e as pessoas elas querem de todas as formas demonstrar algo que já não é mais possível. Todos os nossos dias estão contados. Jó 14:5 diz que todos os nossos dias eles estão contados. Isso é verdade conosco, e também foi com Jesus. Jesus Cristo ele teve uma vida programada pelo Senhor antes da eternidade. A gente vê isso em várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E essa verdade é uma verdade que não pode ser negada, é uma verdade que aconteceu de uma forma plena. Mas nós temos que entender que mais que desespero, mais que desesperança, vemos a manifestação de Jesus, o amor de Pai. A morte de Cristo não é um ato de acabou, não tem mais nenhuma opção. A vida do cristão também, ela anda nessa vertente. Não é o fim das nossas vidas aqui. Nós não vamos ter a expectativa de renascermos como uma samambaia, como uma sardinha, como um cachorro ou um outro ser humano. Mas quando nós passarmos os nossos dias aqui, nós findarmos nossos dias aqui, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E isso foi a maior demonstração de amor que Ele poderia ter feito por nós. Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Ele não teve a sua vida tomada. Ele não teve a sua vida roubada. Nada do que aconteceu foi fora do que tinha sido programado. Mesmo que os discípulos que ouviram a palavra, que conviveram com Ele, que viveram com Ele, também naquele momento eles se sentiram isolados. O dramático está consumado de João 19:30 não queria dizer que tudo que era ligado com o Messias, com aquele levantar do corpo do Senhor, tinha se findado, mas somente que os sofrimentos terrenos haviam se findado. Quando você aqui morrer, você vai ter os seus sofrimentos, eles finalizados. Alguns têm dificuldades emocionais, outros dificuldades espirituais, outros físicas, toda sorte de dificuldades, alguns mais, outras pessoas menos. Mas nós temos que entender sempre que na mesma medida em que você tem a enfermidade, você tem a dor, você tem a dificuldade, a graça de Deus também ela é proporcional sobre a sua vida. Então uma pessoa que tem menos lutas e dificuldades, ela acaba tendo menos graça do Senhor. E aquele que passa por mais lutas e dificuldades recebe uma porção maior de graça. Assim nós vemos o testemunho dos profetas, assim vemos homens da igreja primitiva que entregavam seus corpos para serem queimados, eram comidos por bestas feras, e aqueles homens eles louvavam e adoravam ao Senhor. Não é algo que é possível dentro do contexto natural.
Não é um, nem dois, nem três casos. Se você começar a olhar casos da igreja primitiva do primeiro século, segundo século, você vai ver pessoas que eles eram cortados ao meio e glorificaram ao Senhor. Pessoas que eram cerradas ao meio, literalmente. E eles cantavam louvores a Deus. Aquilo só é possível com a manifestação sobrenatural da graça de Deus. Então saiba que a sua luta e a sua dificuldade, ela é proporcional à graça que você recebe. Então não se aflija, não ache que você sofre mais ou que você sofre menos. A medida é a graça do Senhor. A sua obediência, a obediência de Jesus Cristo, ela foi perfeita. E a vontade do Pai foram todas elas realizadas até a morte de Jesus. Tudo acontece para glorificar ao Senhor. Tudo acontece, talvez seja interessante. O carro está lá, acho que é do Alisson. O Alisson, dá uma olhada lá. Porque o rapaz ele está querendo mandar o gás, ele está meio bêbado. Então é mais só você tirar, dar uma ajuda lá para ele do que. Tá? Já sei lá. A obediência perfeita de Jesus à vontade do Pai foram realizadas na sua morte. Nada do que aconteceu ali, a cruz, as chibatadas, as cuspidas, os murros, nada daquilo foi fora do plano de Deus. E nós olhamos aquilo como se Deus estivesse perdendo o controle, como uma pessoa que está atrás de uma criança e a criança foge. Não era nada disso. Quando nós lemos Isaías 53:10, a gente vê a condição de que Deus fala: e agradou ao Senhor coelho. Deus, numa medida sobrenatural, Ele se agrada de ver a condição do seu filho sendo espancado, vendo o seu filho sendo martirizado. E isso aconteceu com Cristo e acontece comigo e com você também. A diferença é apenas a minha reação e a sua reação. Todos nós somos suscetíveis a dificuldades e lutas durante a nossa vida. Mas como você reage? Essa é a grande charada. Os eventos que ocorreram após a morte de Jesus também cumprem as Escrituras. Não apenas o que aconteceu antes, mas também o que aconteceu depois. João 19, 36 e 37 diz: e isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. A ressurreição de Jesus Cristo é o mais verdadeiro cumprimento das promessas de Deus, e é envolto em dor, é envolto em tristeza, mas também em glorificação ao Senhor. Para João, nada poderia ser mais desastroso do que considerar a cruz sem conexão com sem a ressurreição. Imaginar uma cruz em que Cristo é morto, em que Cristo é crucificado, e você não fazer a ligação com a ressurreição, para João era algo triste. Mas nada mais certo na mente do evangelista que a cruz seria o caminho, que Jesus deveria voltar ao Pai. Como que você vai alcançar a glória? Como que você vai alcançar eles estão muito em movimento, gente. Vamos sentar, vamos acalmar o coração. Crianças, acalmem as crianças, coloquem as crianças do lado de vocês. Pais, fiquem com seus filhos, tá? Sentem com as crianças. Senão a criança ela fica muito livre, ela fica andando de um lado para o outro, senta e corre, e a gente não consegue prestar atenção na palavra. Para João, nada mais poderia ser mais desastroso que considerar a cruz sem a conexão com a ressurreição. Pois nada é mais certo na mente deste evangelista que a cruz seria o caminho que Jesus tomou para voltar ao seu Pai. E isso foi com Cristo e é conosco. A nossa vida aqui na terra não é fácil, não é algo tranquilo. Como eu falei, tem vários tipos de dificuldades, vários tipos de lutas. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas o caminho para a volta ao Pai é a cruz. João 20:17 diz: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E vai haver um momento em que você também vai poder dizer isso. A palavra de hoje tem como título a ressurreição de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler novamente do verso 1 ao 10.
Evangelho de João, capítulo 20, verso do 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, em que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A palavra do Senhor. Amém? Senhor, te louvamos pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos, Pai querido, porque podemos, ano após ano, recorrer às Escrituras Sagradas e ler, Pai querido, tudo que o Senhor tem feito por nós. O teu sacrifício, o teu sangue derramado, a ausência da presença do Pai. E em tudo isso, Pai, nós te louvamos. Mais uma vez, nos reunimos com o intuito, Pai, de meditar a respeito da tua ressurreição. Ressurreição, Pai querido, que junto com o teu nascimento e a tua morte, Pai, são os fatos mais importantes da história e que geram em nós vida e esperança. Fale conosco, Pai, te pedimos, que o teu Espírito Santo nos traga o recado santo aos nossos corações. E peço, Pai querido, que mais uma vez o Senhor me capacite a trazer a mensagem para os meus irmãos e as minhas irmãs. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O primeiro versículo é o verso 1 de João, capítulo 20, que diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido removida. Todos os 4 evangelhos introduzem seus relatos de ressurreição, especificando o primeiro dia da semana, ao invés do terceiro dia após a sua morte, a sua crucificação. O objetivo é apresentar a ressurreição como o início de um novo tempo. A ressurreição de Cristo, assim como o seu renovo, assim como a ressurreição do teu espírito que estava morto e passa a ter vida, tem que gerar, tem que ser o símbolo de uma nova vida. Você tem que buscar ser uma nova criatura. Não dá para você ter Cristo, aceitar Cristo e continuar a mesma pessoa. João diz que a primeira aproximação do túmulo aconteceu ainda escuro, e ele usa claramente esse símbolo entre luz e trevas. O último dia que culminou na morte de Jesus, trevas. A palavra de Deus diz que quando Jesus entregou o seu corpo, está consumado o céu, ele se fechou como se fosse noite, para novamente ao terceiro dia ou ao primeiro dia da semana ele poder ressuscitar. E aí nós vemos a luz, o nascimento de um novo dia. Salmos capítulo 30, verso 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Pessoas que têm problemas de enfermidade, de alergias, de dores, eles sempre falam que o problema maior nosso é na virada, na noite. Parece que algo quase que sobrenatural nos afeta. A temperatura talvez não mude, talvez não haja uma diferença de umidade, mas esse pôr do sol e esse nascer do sol parece que tem um efeito
se não físico, até psicossomático na nossa vida, e nós nos incomodamos mais, nós tossimos mais, nós espirramos mais, parece que gera em nós um incômodo. Mas quando é amanhã, quando o sol nasce e nós podemos abrir a janela, parece que nos dá vigor, parece que nós temos uma esperança nova. Maria Madalena, ela representa a igreja dentro da nova aliança que estava sendo estabelecida. Cantares, abre aí Cantares capítulo 3, verso 1 e 2. Cantares capítulo 3, verso 1 e 2. Cantares é um livro muito controverso. Primeiramente, não é Cantares de Salomão, mas é Cantares para Salomão. Salomão, ele tinha uma vida promíscua, mesmo sendo um rei, mesmo tendo sabedoria do Senhor, ele era promíscuo, ele não era exemplo para nada. E uma pessoa escreve para aquele rei dizendo como deveria ser o relacionamento entre o homem e a mulher, marido e esposa. Cantares capítulo 3, verso 1 e 2 diz: de noite do meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. É claro que essa representação aqui é uma representação literal de um homem com uma mulher, um homem com a sua esposa. Eles estão se buscando, a amada está buscando o seu amado, mas também podemos refletir a nossa busca que começa quando nós dizemos sim até o dia da nossa morte. Muitas vezes você busca Deus e você não consegue encontrá-lo. Parece que Ele está escondido, parece que Ele está em densas trevas. Maria se encontra espantada com a remoção da pedra, de aproximadamente 2 toneladas. Ela fica espantada, o que aconteceu com aquilo? O texto não diz se ela olhou dentro, mas dá a entender que ela não olhou. Quando ela viu aquela situação, ela ficou espantada, ela se encheu de temor, ela se encheu de medo, e ela também teve reverência em relação a toda aquela cena. João capítulo 20, verso 2 diz: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. O pensamento inicial de Maria é que haviam roubado o corpo de Jesus. Era algo que era muito comum naquela época. Todo aquele material que se embalsamava, aqueles panos, aquelas vestes, eram materiais muito caros. E as pessoas, elas abriam túmulos para roubar as coisas. Não havia dentes de ouro, mas haviam especiarias, haviam a veste que o morto era envolvido. Tanto que o imperador Cláudio, naquela época de 41 depois de Cristo até 54 depois de Cristo, ele instituiu uma pena. Todo aquele que for pego roubando túmulos, ele é digno de uma pena de morte. E aquilo tinha sido desenvolvido como uma prática comum. Então, para Maria Madalena, quando ela vê aquilo, ela achava que aquilo tinha ocorrido, realmente havia roubado o Senhor. A visão da pedra removida levou Maria Madalena a tirar esta conclusão. Angustiada, ela correu para contar dos 2 principais discípulos, que eram Pedro, que era um líder nato, e João, que era reconhecido como aquele que era o mais amado de Jesus. O que não devia ser entendido como um sinal de morte, o foi. A dor traz esse contexto. Parece que Deus nos abandonou. Quando você passa reveses na vida, parece que você não enxerga Deus. Quando você passa por reveses na vida, parece que Deus está longe de você. Igrejas aproveitam isso e fazem campanhas, 7 campanhas, 7 elos, corrente, disso, daquilo, porque eles percebem que as pessoas que se sentem afligidas, elas buscam mais a Deus, e isso é realmente uma verdade. Quando nós temos uma dificuldade, a nossa visão é que Deus está longe, mas na verdade, Deus ele continua no mesmo lugar. Quem se afasta de Deus, somos nós. Ele não é motivado pelo que você faz. Ele não é motivado pelo quanto de dinheiro você entrega na igreja ou pela sua frequência na igreja. Deus ele é motivado pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o amor de Deus ele é imutável por você.
João capítulo 20, verso 3, 4 e 5 diz: depois dessa recado, depois dessa mensagem, Maria Madalena saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, João correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Pedro representa o cristianismo judaico, aquela autoridade, aquele simbolismo. E o discípulo amado representa o cristianismo gentil, eu e você. É como os evangelhos, nós temos Mateus, que é destinado aos judeus, Marcos, que é destinado para os romanos, Lucas para os gregos, e João é um evangelho que parece que é mais fácil de nós entendermos, porque ele é para os novos convertidos, aqueles que não têm ascendência judaica. Pedro representa o cristianismo judaico e chega depois. Ambos correm, mas João chega primeiro. Talvez ele tenha um sentido de adrenalina, porque ele tinha mais afeição pelo Senhor. Talvez naquele momento ele teve uma explosão de adrenalina e ele conseguiu passar. Talvez ele fosse mais novo que Pedro. Mais uma vez é enfatizada a morte do sepulcro em vez da vida que o jardim representa. Aqueles homens continuam vendo a morte como o fim, e não é o fim. João 19,41 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Quando a morte vem, quando a luta vem, os nossos olhos não são fitos na cruz, os nossos olhos são fitos nas nossas dificuldades. O discípulo amado se curvou e olhou para dentro. Ele viu as faixas de linho, evidência suficiente de que ninguém havia removido o corpo. Por que alguém iria tirar o corpo físico de Jesus e deixar os panos de linho e as especiarias que eram tão caras? Então ele já fala assim: alguma coisa está estranha. Não seria nada provável que ladrões fizessem isso. Quando houve o contexto de Lázaro, lá atrás, Lázaro ele precisou de ajuda para sair do túmulo, para ele tirar as faixas. E ali no caso, Jesus iria precisar também. João capítulo 20, versos 6 e 7 diz: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Lençóis de um lado e o lenço que estava sobre o rosto de Jesus num canto à parte. Pedro pode ter chegado em segundo, mas fiel à sua natureza, ele entrou impetuosamente. Era o jeito de Pedro. Ele entrou, ele passou por cima, ele não perguntou nada. Você não vê ele perguntando para João se houve alguma coisa, se ele viu alguma coisa, mas ele entra e ele já entra porque ele quer resolver. Ele não só viu as faixas de linha, como também viu esse detalhe do lenço. Aparentemente, isso não podia ser visto de entrada. João não viu a última peça, até que ele também entrou no túmulo. Esse pano estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Claramente, João percebe que esses detalhes eles são importantes. Vestes dobradas, lenço dobrado num lugar à parte. O lenço separado dos lençóis representa que a morte se afastou definitivamente. As bodas do Cordeiro estavam sendo preparadas. Aleluia. Nós estamos prontos aqui, aguardando o nosso chamado, para que nós possamos comer com o Senhor as bodas do Cordeiro, as bodas que já estão preparadas. Ele diz: eu vou lá para preparar-vos o local. O local nosso não é a nossa casa. Esse conceito de propriedade civil, eu tenho que ter uma casa própria, isso aí é nosso, isso não é bíblico. Porque toda a terra é do Senhor, e nós não temos que ter aqui nessa terra necessariamente uma casa, um local que você fala assim: esse lugar é meu. Eu tenho uma casa em São Paulo, talvez alguns de vocês também tenham um local próprio de moradia, mas isso não é o mais importante, porque nós somos peregrinos. Aleluia. Eu vejo a minha mãe está lá, está aqui pertinho, está aqui em Goiás visitando meu tio. Depois, no finalzinho da semana, ela vai vir para cá, se Deus me permitir. E aí ela fala assim: eu não posso gastar esse dinheiro, eu não posso fazer isso. Eu falo: por que, mãe? Não, porque eu tenho que deixar dinheiro para vocês. Ô, mamãe, a
aproveita a vida. Quer fazer as coisas fáceis, se divirta, se alegre. Quiser dar presente para mim, pode dar, mano. Entendeu? Mas esse pensamento de para depois, isso é humano. Nós somos peregrinos nessa terra. É claro que você não tem que viver a míngua, você não tem que viver dependente das pessoas, não tem que ter um recurso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente não tem que fiar o nosso coração nessas coisas que são temporais. A palavra de Deus fala que as obras como feno, madeira e palha queimadas não valem nada. Não valem nada. Na ressurreição de Lázaro, ele saiu do túmulo usando sua mortalha com as roupas fúnebres adicionais ainda enroladas na sua cabeça. João 11,44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O corpo ressurreto de Jesus passou, não como os nossos irmãos católicos romanos falam, como se tivesse tido a retirada da roupa, aquela máxima, né, do santo sudário, que fica o rosto dele marcado, em que parece que a cruz ainda está aqui. O que a gente tem que imaginar em Jesus Cristo é que Jesus Cristo, da mesma maneira que ele se apresentou com os discípulos, ele também fez com um pano. Abra aí João 20,19. João 20,19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele atravessou a parede, atravessou a porta, não sei como foi, se foi pela parede, pela janela. Você acha que foi necessário que alguém desatasse aquela veste? Ele simplesmente passou por aquele pano que estava envolto, que tinha sido o corpo dele envolto. E se ficou alguma marca, se ficou a figura dele ou não, não sei dizer. Mas aquele véu que estava envolto nele, aquele pano, ficou, porque nem a morte, nem os panos podem deter o nosso Senhor. A descrição ela é poderosa e viva, e não é o tipo de coisa que pudesse ser inventada. Além disso, o fato de que dois homens o viram faz com que o testemunho que apresentem seja aceitável em um tribunal. Deuteronômio 19,15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, mas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, o testemunho de Pedro, o testemunho de João, eles eram suficientes para atestar que Jesus Cristo havia ali sido ressuscitado. João capítulo 20, verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Interessante que João, ao olhar aquela cena, ao ver o lençol, ao ver o lenço separado, ele viu e creu. Mas ele viu Cristo? Não. Ele não viu nada. Tímido no início, o discípulo amado entrou no túmulo e viu o lugar onde o mestre fora deitado. Agora só haviam as roupas fúnebres de linho e o lenço adicional que estivera ao redor da cabeça de Jesus. Repentinamente ele percebeu que a única explicação era que Jesus, o Jesus que fora crucificado, o Jesus que fora tão recentemente lhe confiado sua mãe, o Jesus que fora sepultado nesse túmulo novo, tinha ressuscitado os mortos. E aí a palavra de Deus diz que o discípulo amado viu e creu. Mas ele viu o quê? Só assim. Ele não viu Cristo. A maioria das primeiras testemunhas chegou à fé em Jesus quando viu quem? O próprio Senhor Jesus ressuscitado. João 20, 29, Jesus olha e fala: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E esses bem-aventurados são quem? Eu e você. Somos nós. Jesus Cristo ele fala: bem-aventurado você, que no meio da sua dor, no meio da sua rejeição, no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta, você crê. Quando eu vejo a nossa igreja pequena,
E Deus, ele vem sempre dando provas e provas e provas. E às vezes eu olho para Deus e falo: Deus, por que, né, que a gente não pode ser maior? Essa conversa eu já tive com vocês várias vezes, né? E simplesmente eu não tenho resposta. E essa semana foi interessante, que eu estava conversando com um casal que eu ministro lá da Bahia, um casalzinho, e ele fala: Pastor Paulo, eu estou usando o discipulado dos pecados intocáveis com um grupo lá da igreja, são mais de 30 pessoas, e aí eu pego, baixo o vídeo, coloco lá, imprimo para os irmãos a folhinha que o senhor faz, o senhor lê, o senhor ministra, entrega na mão de cada um, e as pessoas, elas estão sendo alimentadas. Então o propósito é esse. Nós temos que entender que todos nós temos uma função no reino de Deus, aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, nós temos essa função de falar, para que as pessoas, elas possam também ser bem-aventuradas e mesmo não vendo, crerem. E João deu esse passo não só porque o túmulo estava vazio, mas porque as roupas fúnebres ainda estavam lá. Qual a importância desse túmulo vazio? Não se podia contradizer a ressurreição, pois mesmo as autoridades judaicas não puderam apresentar o corpo do homem, e eles procuraram. Eles procuraram o corpo de Jesus, e procuraram, e procuraram, e procuraram. Pagaram pessoas para levantar falso testemunho, mas parece que aquela conversa lá não estava encaixada. Parece que era uma coisa assim, que era muito da boca para fora. E apesar daqueles homens falarem, não se acreditou em nada. Por mais transformado que fosse, que estivesse o seu corpo depois da ressurreição, seu ponto de continuidade com Jesus pré-morte não se encontrava exclusivamente no aspecto da personalidade de Jesus. Não era apenas uma lembrança ou uma coletânea de testemunhos, havia um corpo que depois aparece. As pessoas viram. A palavra de Deus lá em Atos, Lucas e Atos, ele vem falando que mais de 500 pessoas viram a figura de Cristo. E quando se fala nas Escrituras, mais de 500 pessoas, está falando de homens. E homens, eles eram casados. E a maioria que eram casados tinham 10, 12 filhos. Nós estamos falando aí de mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas que viram aquilo. E não tem como você ver um ato sobrenatural sem você dar um testemunho, sem você falar: eu vi. Aquela figura dos discípulos de Emaús, ela é muito clara, quando aqueles homens estão voltando tristes para casa, e Jesus encosta neles, e aqueles homens estão lá, e ele fala assim: o que é que vocês estão tristes? E eles falam assim: só você não sabe. Como que você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, faleceu e foi crucificado. Conta melhor isso para mim. E aqueles homens tristes, Jesus fala: espera um pouquinho que eu vou contar essa história direito para vocês. E eles começam a caminhar por todo um caminho, e eles vão ouvindo, e a palavra de Deus diz que o coração deles começa a se aquecer, e aí a hora que eles chegam, na hora Jesus ele vai embora, ele fala: não, fica aqui com a gente, vamos tomar uma refeição. E Jesus fala: tudo bem, mas posso partir pão? E ele vai lá, levanta, quando ele levanta e parte, aqueles homens falam assim: poxa, um hora e outro fala assim: não é que era Jesus? Meu coração ardia. E o outro fala: meu coração ardia também. E por que você não falou? Se tivesse falado, a gente tinha aproveitado, dado um abraço, dado um cheiro em Jesus. É claro que isso é interpretação minha, né? E aqueles homens falam assim: não, a gente não pode ficar só com isso para a gente tem que voltar para lá e contar para eles. É isso que Deus espera de vocês. Aleluia. É isso que espera de mim e de você. Quantas pessoas estão passando necessidades aí fora? Nós temos tanto material no site. Pastor, eu não tenho habilidade. Use o material, imprima, baixe um vídeo. Tem um amigo meu que ele trabalha com evangelismo, e ele descobriu um filme falado de Jesus. E aquele homem, ele conseguiu gravar aquele filme, aonde ele vai, ele leva. Aí chegou um momento em que ele conseguiu um patrocinador que conseguiu aquele filme multiplicado e outras vezes em áudio. Então ele grava aquelas caixinhas de som, conseguiu um monte daquelas caixinhas de som, sabe, com um pendrivezinho, e as pessoas, ele mostra as pessoas sentadas à volta assistindo e ouvindo. É tudo coisas que você pode fazer para alcançar, não para aumentar nossa igreja, mas para o reino de Deus. Aleluia. Ser edificado. Por mais transformado que estivesse o seu corpo depois da ressurreição,
Seu ponto de continuidade com Jesus foi a morte, não se encontrava exclusivamente no aspecto da personalidade de Jesus, mas havia um corpo. Normalmente se assume que Pedro não veio à fé naquele momento. Dois homens estavam na mesma situação. Dois homens. Pedro não creu. João viu e creu. Lucas 24:12, ele traz essa particularidade. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido, maravilhado e espantado, chocado com aquilo. Não fala que ele creu. Para João, como para todos os cristãos primitivos, a ressurreição de Jesus era o fato imutável sobre o qual a fé deles se fundamentava, e a fé deles em grande parte dependia do testemunho e do comportamento transformado daqueles que haviam realmente visto Jesus ressurreto. Você viu Jesus? Você tem contato com Jesus? Qual é o seu testemunho? O que você traz aí para frente? Será que a sua vida ela é simplesmente uma venda de flores? Ou mais um caso de advocacia? Ou mais uma luta? Será que a nossa vida ela é apenas isso? Será que a nossa vida ela é apenas granjear o recurso do próximo dia? Será que é isso? Será que a esperança da Heloísa vir é apenas mais um mês de vinda? Ou será que é uma criança que vai vir como uma abençoadora? O que tem sido feito? Nós temos orado por essa criança. Todas essas situações são situações que são pautadas para nós agirmos no dia de hoje. A morte e ressurreição de Cristo é um fato que continua tendo seu impacto ano após ano, para que você possa também fazer e falar com as pessoas. Hoje de manhã acordamos e vimos um monte de gente correndo, pessoas andando de bicicleta, pessoas fazendo Cooper. Será que essas pessoas entendem que Jesus ressuscitou? Será que nós não podemos falar desse amor, do amor de Cristo em meio às nossas atividades? A ressurreição provou que ele era ninguém menos do que o Messias, o Filho de Deus que ele declarava ser. A ressurreição tira os discípulos da era da aliança e os introduz na nova aliança, uma aliança de salvação de Deus, mediada por Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. Abre aí, por gentileza. Pastor Paulo, se você vai ler, por que eu tenho que abrir? Ajuda a fixação. Quando você usa mais que um sentido, o que acontece é que aquilo fica gravado melhor na sua mente. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos seus pecados. Três características dessa época de Cristo ressurreto. Primeiro, as testemunhas do aparecimento, eles estão imersos em alguma emoção humana. Na maioria das vezes as pessoas têm medo e dúvida. Talvez isso assole você. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Mas o Cristo ressuscitado, ele aparece para nós. Não aparece visivelmente para nós. Há casos que ele aparece. Eu lembro de uma vez, eu estava num seminário de missões, e aí uma moça, que ela era missionária dentro de uma tribo indígena no interior da Amazônia, e ela falava assim, que ela comentando, né, dando testemunho, dizendo assim que as pessoas lá todas nuas, e ela também, ela estava até desacostumada, ela ficava meio incomodada com a roupa do corpo, né? E ela falava assim, eu também fico nua lá. E ela contou que havia naquela aldeia um costume, que todos os homens, quando faziam 30 anos, eles iam para a floresta e se matavam, comiam frutas de veneno. E aí aquele líder da igreja, lá da aldeia, ele tinha feito 30 anos, e aquela missionária pregou a palavra para ele e falou assim, não faz isso não,
não é certo, não é bom, você é um líder nato, as pessoas precisam de mudança. E ele falou assim: meu pai fez isso, meu avô fez isso, todos os homens antes de mim fizeram isso, e eu também tenho que fazer. E o que acontece é que aquela aldeia estava sendo dizimada. E aquele homem foi, eles ficaram muito tristes, a missionária ficou muito triste. E aí aquela missionária, passado um tempo de oração, ela viu aquele homem, voltou depois de 1, 2, 3 horas. E aí aquele homem voltou, ela falou assim: você decidiu não fazer? Ele falou: não, eu peguei a frutinha para comer na mão. Mas aí apareceu uma pessoa que falou assim: eu sou Jesus, eu sou o Jesus que aquela missionária prega. E aí ele falou para ela assim: você não pode fazer, você tem que quebrar esse costume, isso não é bendito. A partir de você, essa igreja, essa aldeia, ela vai crescer. Então Cristo, ele continua aparecendo de uma forma sobrenatural, mas a forma normal de nós vermos Jesus Cristo é através das Escrituras. Aleluia. Como resultado, a questão, a condição daqueles discípulos, eles tiveram a sua fé transformada. O que era tristeza passou a alegria. Desse modo, João retrata o aparecimento como uma experiência de libertação. Assim como Cristo libertou Lázaro do poder da morte, ele nos liberta do jugo, do pecado e da morte eterna. Pastor Paulo, por que João creu e Pedro não creu? O detalhe do lenço, eu já falei há alguns anos para vocês, alguns não ouviram ainda. Essa condição é uma condição que não está no texto bíblico, mas é uma condição da cultura judaica. Então, se eu vou na casa da Shirley visitá-la, e eu fui muito bem tratado, eu me senti muito bem, eu faço o seguinte: eu deixo alguma coisa lá, para eu ter o quê? Um motivo para eu voltar. Olha, Shirley, eu esqueci meu celular aí, eu esqueci minha caneta aí, eu posso passar para pegar? E é essa condição do lenço, dobrado à parte, ele tem exatamente esse foco. Esse Messias que morreu, esse Messias que ressuscitou, ele disse para mim e para você, e disse para João naquele momento. Pedro não enxergou, mas João enxergou que ele voltará. E aleluia. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome, Pai, porque o teu sacrifício feito na cruz não foi em vão. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Aleluia. E com a sua ressurreição, Pai, nós podemos ter vida e podemos ter vida em abundância. Aleluia. Aguardamos, Pai querido, o tempo da nossa permanência nesse corpo, nesse tabernáculo vivo, Pai, seja através da morte, seja através do toque da trombeta. Nós cremos, Pai querido, que o nosso local está separado para nós vivermos a eternidade ao teu lado, Pai. Te louvamos, Pai querido, pelo teu sacrifício. Reconhecemos, Pai querido, que tu és o Deus poderoso, o Deus majestoso, o Deus bendito, o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o majestoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, Pai. Na mais densas trevas, Pai querido, das nossas vidas aqui na terra, que o Senhor possa ser a brilhante estrela da manhã. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado Deus. Encerramos neste momento as atividades da Semana Santa. Agradeço você que pôde participar de uma maneira presencial ou virtual. É uma época mais importante do cristianismo. É nesse momento que a nossa fé é alicerçada. Nesse momento em que a palavra de Deus mostra que esse Jesus, ele vive. Sem a figura de Cristo, não há possibilidade de nós não conseguirmos fazer absolutamente nada. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos este culto, esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Pai querido, nos mantém fixos no seu caminho. Não permita, Pai querido, que nós nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor gere em nós, Pai, a fome e a sede pela tua palavra, pela oração. Peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Que nós possamos trilhar o caminho dessa semana, Pai querido, conforme a estatura e graça do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida de sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.